Olá, tudo bem? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Entre os grandes conflitos que temos na vida, dois em particular merecem grande destaque: a doença e a morte. Acompanhe comigo esse texto. Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus se envolveu, lidou, se relacionou com pessoas que tinham problemas de enfermidade e que sofriam com o luto. É sobre isso que vamos falar no dia de hoje. Em Gênesis, no capítulo 48, versículo 21, José tem um diálogo com Jacó, seu pai. Àquela altura, Jacó anuncia a José que estava chegando os seus dias. José entendeu que chegou o momento de Jacó. Em nenhum momento, José foi atrás dos médicos, dos melhores médicos do Egito. José não orou a Deus para que Deus não levasse o seu pai. José enfrentou esse sofrimento como algo real e perfeitamente natural na vida de todos nós. A morte é um ciclo que se fecha na vida. Podemos dizer, inclusive, que a morte não é o fim do fim, mas a morte é o fim do começo. A morte é um momento em que nós nos separamos dos nossos entes que vivem nesse mundo para estar no seio de Abraão, para estar com Deus, para se encontrar com Jesus. É o momento mais almejado de todos nós crentes em Cristo, porque há uma promessa. Jesus foi aos céus e preparar um local para nos receber. E esse é um local que nós trabalhamos para que possamos alcançá-lo em um determinado momento da nossa vida. É evidente que, por conta de todo o relacionamento que temos, o afeto, o carinho, o amor por os nossos entes, gostaríamos de que continuássemos por toda a eternidade aqui. Mas sabemos, por convicção e fé, de que há um lugar melhor do que esse mundo. E o desligamento entre pessoas que se gostam, que se amam, que se admiram, realmente é profundamente doloroso. E isso precisa ser enfrentado através do luto. O luto é perfeitamente normal, perfeitamente natural e até necessário. Entretanto, precisamos encarar o fato de que há um tempo para que esse luto aconteça. Há quem diga, e a literatura vai confirmar, que o luto não pode durar mais do que 3 meses. O que passar disso precisa ser observado e, se necessário, ser cuidado. Entretanto, o conforto dado pelo Espírito Santo é aquilo que nós precisamos buscar. É Ele que nos conforta, é Ele que nos faz forte diante de uma perca, diante do exercício do luto. Diante da enfermidade, há 3 possibilidades. A primeira é que essa enfermidade seja curada. Deus pode curar. A palavra de Deus, as Escrituras, diz isso com muita clareza. Há um episódio muito conhecido de todos, da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que por anos havia em estado de menstruação e por conta disso ela era apartada, ela era separada de todos os seus. Mas pela fé, pela convicção, a palavra de Deus vai dizer inclusive que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos e nenhum deles conseguiu resolver o seu problema. Mas diante de Jesus, apenas tocando nas suas vestes, essa mulher foi curada. Portanto, uma dessas 3 situações em que a enfermidade pode vir em nossas vidas é que podemos ser curados. Podemos ser curados pelo milagre de Jesus, pelo milagre de Deus, pela ação milagrosa do Espírito Santo na nossa vida. Mas também há enfermidade que pode permanecer. Paulo foi um caso bem clássico. Paulo tinha um problema de vista, muito provavelmente, e ele orou a Deus. Ele pediu a Deus que essa enfermidade fosse tirada dele. Senhor, tira de mim esse espinho na carne, era a oração de Paulo. Mas Deus, falando com Paulo, Paulo percebeu a voz de Deus em que Deus diz: a minha graça te basta. É fato, algumas situações nós somos enfermos, nós temos algumas enfermidades e essas enfermidades acompanham por nós por toda a vida. Seja o diabetes, por exemplo, ou qualquer outra doença crônica. O fato é de que isso não pode ser suficiente para nos afastar de Deus. Isso não pode ser suficiente para dizermos: Deus não quer
não quer saber de mim, Deus não cuida de mim, portanto, Deus me deu essa doença. Isso jamais pode passar pela sua cabeça. Você que crê em Jesus, você que crê em Deus, que você tem o Espírito Santo em sua vida. E assim, evidentemente, uma terceira enfermidade, que nos leva à morte. Algumas doenças, inclusive, causam um grande sofrimento. É o caso do cancro, por exemplo. Há um sofrimento físico e um sofrimento na alma, um sofrimento em torno daqueles que amam a gente. Às vezes a gente acredita que só aquele que possui a enfermidade está a sofrer. Não é bem assim. As pessoas que amam aquele que está a sofrer, as pessoas que cuidam daqueles que estão a sofrer, também sofrem com essa enfermidade. A terceira possibilidade de fim de uma enfermidade é a morte. Precisamos encarar isso de forma muito transparente, muito clara. A morte é algo que vai acontecer comigo, com você, com os nossos entes, com os nossos vizinhos, amigos, todos aqueles que respiram nesse mundo. Um dia há de encarar esse momento de ruptura, de separação. Muitas das vezes as enfermidades nos levam a isso. O cancro, por exemplo, é um caso. Muitos desses cancros nos levam as pessoas a grandes sofrimentos, sejam físicos ou sejam sofrimentos espirituais, sejam sofrimentos emocionais. Esse sofrimento não é apenas das pessoas que estão com essa doença ou com essa enfermidade, mas também as pessoas que cuidam dela, as pessoas que amam ela, as pessoas que torcem para que ela possa ser liberta. É um sofrimento coletivo e que, por alguma razão, as pessoas não sobrevivem, as pessoas não se sobressaem a determinadas enfermidades. E por isso, não é o fim que nós devemos encarar, mas é um novo começo, é uma nova oportunidade. O luto diante de tamanha dor, como eu já falei, é necessário, mas ele precisa passar, porque quem fica tem uma responsabilidade com todos os demais. Um pai que perde a esposa tem responsabilidade diante dos filhos. Um filho que perde um pai tem responsabilidade diante da mãe. E assim é a sociedade a funcionar. A perca é dolorosa. A perca, ela é algo que nós não gostaríamos que acontecesse, mas temos a convicção que um dia há de acontecer. Mas ela não pode também ceifar a nossa vida. Muito pelo contrário. A perca, ela precisa ser lembrada como uma cicatriz no nosso corpo, em que a gente, quando olha, não esquece, mas ela não dói mais, porque sabemos que o nosso ente está guardado em Jesus e um dia há de nos encontrarmos com Ele na glória eterna. A igreja tem um grande papel nesse momento de dor diante das pessoas. A igreja precisa levar um conforto, a igreja precisa levar a palavra de Deus, mas a igreja também precisa, se necessário, levar o conforto material. É a ação social que a igreja precisa exercer diante da necessidade, se assim for o caso do enfermo ou da família que está a sofrer, da família que perdeu um dos seus entes. Em Mateus capítulo 25, Jesus vai falar disso, das visitas e das ações que nós devemos fazer por outro. Jesus diz, quando você faz pelo outro, você faz por mim. Portanto, uma visita da igreja a quem está enfermo, uma visita da igreja a quem perdeu um ente, faz toda a diferença para quem recebe essa visita. Ter certeza de que alguém vem lhe abraçar, e um abraço verdadeiro, um abraço fraternal, um abraço revestido do poder do Espírito Santo, faz toda uma diferença na vida das pessoas. Eu quero exortar você, nesse momento, se conhecer alguém que está passando por situações como essa, de enfermidade ou de luto, ou se um dia você estiver diante de situações como essa, saiba que a presença do Espírito Santo na sua vida, a palavra de Deus, é um grande conforto. Não há nada melhor do que isso. E se você puder levar essa palavra, se você puder levar esse conforto, não se furte a isso. Vá. Faça essa ação, porque ela vai fazer bem a quem recebe, mas de maneira muito especial a você que a fez. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, obrigado, Senhor, pelo conforto do Teu Espírito Santo,
diante de nossos sofrimentos, diante das nossas enfermidades. Somos falhos, somos um corpo corruptível, Senhor, por doenças. Mas te peço, Pai, em nome de Jesus, que fortalece a cada um desses que estão a nos ver, a nos ouvir, para que, diante de enfermidades, tenham a certeza, a convicção pela fé de que o Teu Espírito Santo está conosco e há de nos restaurar. Pai, diante de enfermidades, sim, podemos ser curados pelos médicos, pelo milagre através do Teu Filho Jesus Cristo. Diante de determinadas enfermidades, podemos inclusive viver com ela por toda a vida e ainda assim estarmos firmes contigo. Há também, Senhor, a enfermidade que pode ceifar as vidas. Pai, conforta aqueles que estão a perder os seus entes, ou que perderam os seus entes. Que Teu Espírito Santo, Senhor, derrame graça, bênção e esperança na vida de todos nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica com Deus. Deus te abençoe e o melhor de todos os confortos é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida.